Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aproveita aqui, ó, o nosso cupom promocional que é exclusivo para você inscrito aqui no nosso canal para ganhar até R$ 1.500 de bônus, cara. Então você vai depositar 50, vai retornar 100, você vai depositar 100, vai retornar 200, até 1.500 você pode ganhar aqui com o nosso cupom que é Godoy1x. O link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o seu download, fazer o seu depósito e aí você insere Godoy 1x na 1xBet. Rodada de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana que você pode aproveitar com o nosso cupom na 1xBet. Argentino Júnior pega o Fluminense, River Plate Internacional, além de Corinthians e New Old Boys. Link na descrição do vídeo para você baixar 1xBet. Bom, galera, vamos falar aí disso. Primeiro, para encerrar, né? Para encerrar essa novela, o Flamengo ontem recebeu, né, no Ninho do Urubu, após a ausência do Pedro, uma justificativa que veio uma justificativa tardia aí que veio da assessoria do Pedro. O empresário do Pedro e o pai do Pedro foram lá no Flamengo, né? Foram no centro de treinamento do Flamengo conversar ali com os dirigentes, tiveram uma conversa breve ali com o Marcos Braz e imediatamente eles acabaram se deslocando para a casa do Pedro, para conversar com o Pedro, conversar lá com o pai dele, conversou com o empresário, a família lá esteve presente, junto com as pessoas que ali trabalham, né, o staff do Pedro, e ali alinharam que o Pedro, na manhã de hoje, se apresentaria ao Flamengo, daria continuidade, então, ao Flamengo. E depois, então, é aquilo, tem que se alinhar também com o seu treinador, com o Sampaoli, e ter uma conversa franca, sincera, como a gente fala, né, sem melindres, uma conversa de homem para homem. Bom, galera, vamos, fim dessa novela aqui agora, né? Eles que são adultos, eles que se resolvam. Vamos falar de Lanzini, isso mesmo. Acabou então o nome do argentino Lanzini ali circulando, né? É uma boa, não é? E como vocês sabem, eu sou bem sincero aqui com vocês. Vamos falar sobre esse atleta. Lanzini, que quem não se... Pode ser que tenha alguém que não se recorde. Ele já jogou no futebol brasileiro em 2011, no Fluminense, ainda muito novinho. Ele estava no início da sua carreira, ele que acabou se tornando ali uma das promessas no iniciozinho ali, cerca de 2009, 2010, no iniciozinho da segunda década, né, dos anos 2000, ele acabou ali aparecendo no River Plate e o Fluminense foi e o contratou junto com o Martinúcio, que havia se destacado no Peñarol. O Fluminense fez essas duas contratações. Na ocasião, não deu tão certo assim, muito franzino, ele é muito magrinho, né, o Lanzini, não deu certo no futebol brasileiro, retornando, foi pro Al Jazeera, as coisas foram caminhando, mas aí ele ressurge e ressurge muito bem na liga de maior, né, nível técnico, né, na Premier League. Acabou o Lanzini indo pro West Ham e a partir dali a carreira dele desabrochou. Então vamos falar bastante sobre esse argentino que, caso o Flamengo tenha de fato o interesse de contratar esse atleta, ele não tem custo nenhum para vir ao Flamengo, porque ele já está sem clube. O contrato dele com o West Ham acabou se encerrando e ele está livre no mercado, então seria aquele que é o agente livre, né? É no caso do Lanzini. Vamos passar aqui por ele, eu tô com a prancheta pra gente mostrar aqui o posicionamento dele. Ele sim é um meia, né? Acaba sendo um meia esquerdo, trabalha mais pelo lado esquerdo, trabalhou pelo lado direito, mas é um meia destro que trabalha mais pelo lado esquerdo e um pouquinho mais por dentro é o tal que é chamado, que a gente fala tanto, né, de reserva do Arrascaeta. Pois então, a necessidade do Flamengo para a posição é uma necessidade nítida, é uma carência que o Flamengo tem, né? Quando o uruguaio não está em campo, a gente sabe que assim, nossa, né, o time sofre para ter aquele jogador do último passe, para ter aquele jogador da chegada, para ter de fato um jogador com uma característica que possa, né, ali suprir, compartilhar, em alguns momentos estar presente o Arrascaeta se for necessário, né, cumprir a suspensão dele, a lesão dele, tratar o que tiver que tratar, não estar 100%, você ter esse alguém. O Lanzini, então, teoricamente, seria essa figura, né, para estar presente ali, compartilhando, dividindo, enfim, suprindo quando necessário ali com o Arrascaeta. É um atleta de 30 anos, o Lanzini já tem agora 30 anos, já está num outro momento da sua carreira, mas a carência que o Flamengo, né, que passa ali pelo Flamengo, aí por isso que eu sou sincero com vocês. Você que está assistindo esse vídeo, você trabalha como meia pelo lado esquerdo? Você joga por dentro, você é esse camisa 10, camarada, você tem chance, a carência é enorme, cara. Então assim, se o Flamengo tem uma possibilidade de contratar um jogador como o Lanzini ou como qualquer outro meia que faça essa função, que falava-se muito, né, do Claudinho, o De La Cruz, apesar de ser bastante polivalente, mas também fazia, né,
é uma oportunidade de mercado. Pela carência, existe uma carência enorme no Flamengo para ter esse atleta. O Flamengo teria disputa no mercado com o Lanzini? Pois então, vamos lá. Quem estaria supostamente interessado junto com o Flamengo ao atleta seria o Betis, da Espanha, e o River Plate. Pois então, o Betis acabou nos últimos dias, né, a contratação de Isco. Então foi lá, resgatou o Isco. Então talvez vá no Lanzini, beleza, mas seria praticamente ali a mesma posição, a mesma função, não sei como é o caráter lá de formação do elenco do Betis. O River Plate, fala-se muito do retorno de Pity Martínez. Inclusive, Pity Martínez tem a preferência dos torcedores por tudo, né? A gente já sabe que o Pity Martínez fez com o River Plate, inclusive o gol, né, lá em Madrid, o gol que é emblemático para a história do River Plate, sobre o Boca Juniors, então eles preferiam o Pity Martínez. E aí, quem pode, né, tá surgindo também, que fala-se agora, que é o futebol saudita. E aí não tem competitividade, né? Se o futebol saudita entra na parada e o cara tá visando a questão financeira, aí não tem nem o que se dizer, não existe competitividade com o futebol saudita, a gente tem observado. Então o Flamengo teria, né, estaria sondando ali, observando um atleta que não tá com vínculo nenhum e que financeiramente seria, evidentemente, a questão de luvas e a questão contratual do atleta. Pois então, falando do Lanzini no West Ham, esses números eu trago para vocês, a gente vê que a eficácia, né, a questão técnica do cara, a eficiência é alta. Então quando a gente fala de eficácia do jogo, a gente está falando de 92%. Passe no próprio meio campo, 94%. Olha esse número como é alto. Passe no meio-campo adversário, 88%, tendo em vista que era um meia de criação, um meia de último passe, é um número alto. Bolas longas, 82%, lançamento certeiro, 63%, perdão. Então a eficiência do seu jogo, né, pela questão técnica, até com essa métrica, a gente vê que tem uma questão bacana. Histórico de lesão. Pois então, o Lanzini tem uma questão de lesão, só que quando a gente dá uma passada pelas lesões do atleta, por esse histórico da lesão do atleta, a gente vê que elas ficaram mais lá para trás. Sobretudo ali ainda no início da carreira, tem ali umas lesões, passa também algumas lesões no Al Jazeera, no iníciozinho do West Ham, mas a lesão do Lanzini foi em 2018, que foi uma ruptura do ligamento. E aí ele ficou cerca de um ano parado e tem uma enorme coincidência. É justamente na época que Lanzini estava, né, defendendo a seleção da Argentina, ele era sempre convocado pela seleção da Argentina, iria para a Copa, o tirou da Copa. E quem era o treinador da Argentina? Exato, Sampaoli. E aí tem uma questão que ela é importante. Além da carência que o Flamengo tem pela posição, de ter esse cara ali para compartilhar, ajudar, suprir, enfim, ser o reserva do Arrascaeta, tem uma condição do Lanzini que é já conhecer e reconhecer o seu treinador, e o seu treinador conhecer e já reconhecer um possível reforço. Então, assim, facilita nesse critério de adaptação de já entender qual é a ideia de jogo. Isso, evidentemente, dá mais segurança ao atleta, dá mais confiança ao atleta, e o treinador já sabe como extrair o melhor e onde tirar dele, porque já existe essa relação do treinador com o atleta. Na verdade, o Lanzini acabou sofrendo essa lesão, tirando da Copa, e ele se livra, né, esportivamente de participar daquele vexame que foi aquela zona daquela Argentina do Sampaoli na Copa do Mundo de 2018. Esse é o mapa de calor do Lanzini. Então, como a gente observa ele atuando aí pelo West Ham, atuando mais pelo lado esquerdo, né? Ele fazendo cumprindo ali algumas ocasiões, funções pelo lado direito, mas atuando ali mais pelo lado esquerdo. E ele então, assim, até para ser justo com a sua carreira, apesar de no início, é aquela, né, como a galera mais jovem fala, e flopou. Não foi o início que se imaginava, porque no River Plate parecia ser mais um daqueles meias que o River acabou, né, gerando no futebol mundial. Ortega, Aimar, vai ser mais um. Não foi o que se esperava no início, mas depois ele conseguiu chegar na Premier League e, mais importante, ele se estabeleceu na Premier League, se estabelecendo ali no West Ham. E aqui num esquema que ele muito jogou, né, no West Ham, que seria aqui um 4-2-3-1, que de uma forma assim adaptada ao Flamengo, um pouco que trabalha dessa forma, ele era esse homem pelo lado esquerdo e esse jogador por dentro. Então essa faixa ele atua bastante e agora mais recentemente é nesse meio espaço, incluindo esse jogador aqui, que é justamente o que o Arrascaeta acaba trabalhando, né? Pode ser que o esquema do Flamengo seja diferente hoje, um 4-1-4-1, né? Mas acaba sendo basicamente nessa zona aqui. Então é isso, galera. Falamos aí sobre Manuel Lanzini, certamente aí os mais velhos vão lembrar da passagem fugaz dele, bem discreta, pelo Fluminense. E quem acompanha o futebol internacional sabe que é um jogador que acabou se estabelecendo
na Premier League, se estabelecendo no West Ham. Está livre no mercado. É a famosa oportunidade de mercado do Flamengo. Um grande abraço a todos vocês. Não se esqueçam aí de deixar o like, que é muito importante. Tamo junto. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.